Boa noite, eu sou Paulo Roberto Ávila Loretti e eu e o meu grupo vamos explicar para você o princípio de Le Chatelier na solução de cloreto de cobalto 2 hexaidratado. Antes de começarmos a falar sobre o experimento, vamos entender rapidamente o que é o equilíbrio químico. Bom, imagine uma balança. Quando ela está em equilíbrio, os dois lados estão nivelados. Na química é parecido. O equilíbrio acontece quando a velocidade da reação direta é semelhante à velocidade da reação inversa. Ou seja, os reagentes se transformam em produtos e os produtos se transformam em reagentes, mantendo a mesma velocidade de formação um do outro. Mas agora você me pergunta, Paulo Roberto, mas e se a gente perturbar esse equilíbrio, né? O que acontece? Bom, é aí que entra o princípio de Le Chatelier. O que ele nos diz? O princípio de Le Chatelier nos diz que se uma condição de um sistema de equilíbrio for alterada, o sistema se deslocará em uma direção que minimize essa perturbação. O nosso objetivo com essa prática de laboratório, com esse experimento e com esse roteiro, é demonstrar o princípio de Le Chatelier, observando como o equilíbrio químico do cloreto de cobalto 2 hexaidratado é deslocado da concentração dos reagentes. E não somente dos reagentes, mas também da temperatura. Bom, os materiais utilizados nessa prática de laboratório seriam 2 provetas de 5 ml, um tubo de ensaio, um banho de água quente com temperatura entre 40 a 50 graus Celsius, um banho gelado, o próprio cloreto de cobalto hexaidratado, cloreto de cobalto 2 hexaidratado, e o ácido clorídrico concentrado e também a água destilada. Bom, iniciando a minha parte, complementando um pouco do que o Paulo falou, vou falar sobre o experimento em si, sobre o passo a passo dele, vou colocar algumas fotos também para a gente estar exemplificando e explicando por que ele explica o princípio de Le Chatelier, né, que fala que qualquer perturbação em um sistema em equilíbrio, ele vai promover consumo de alguma das espécies, e é exatamente isso que acontece nesse experimento. Vamos lá rapidamente. Início do experimento, um tubo de ensaio, 0,3 gramas de cloreto de cobalto hexaidratado. A gente vai colocar 3 ml de água destilada. A gente vai observar uma coloração rosa, né? Essa coloração rosa vem porque vai ter água em excesso, né? A gente forma o hexacobalto, que é o cobalto unido a 6 moléculas de H2O, e ele que vai trazer essa coloração rosa. Posteriormente, a gente vai colocar 4,5 ml de ácido clorídrico concentrado e vai mudar a coloração para azul. Isso ocorre porque a gente vai ter esse cloreto concentrado e a gente vai ter a formação do tetraclorocobaltato, que é o cobalto unido a 4 cloros, e ele que vai trazer essa coloração azul. Posteriormente, ele adiciona aqui 2 ml de água destilada, então no próprio tubo a gente vai ver uma diferença de coloração. Isso acontece porque novamente a gente vai ter em algum local ali dentro do tubo um excesso de H2O, favorecendo novamente a formação do íon hexacobalto, né, que é o nosso cobalto unido a 6 moléculas de H2O. Quando a gente mistura, essa coloração já passa de um azul para um violeta, certo? Que ele vai equalizar ali tudo que essa coloração que está ali dentro. Aí, posteriormente, a gente vai aquecer. Aí que entra a explicação para o nosso princípio de Le Chatelier. Por quê? Quando a gente aquece, a gente vai ter novamente a formação do tetraclorocobaltato, porque a gente vai ter uma absorção de energia. E nessa absorção de energia, a gente vai consumir alguma das espécies, e é exatamente o íon tetraclorocobaltato que vai ficar em evidência ali, trazendo novamente uma coloração azul. Então, como ele absorve energia, a gente sabe que essa é uma reação química endotérmica. Posteriormente, quando a gente esfria,
novamente a gente vai puxar para uma coloração mais rosa, porque em busca do equilíbrio a gente vai ter novamente a formação do hexa-aqua-cobalto, que é esse cobalto ligado a 6 moléculas de H2O, né? Então, por ela liberar energia para em busca do equilíbrio, ela vai ser uma reação exotérmica. Então, dessa forma, a gente explica o princípio de Le Chatelier, que fala, né, que que qualquer perturbação em um sistema em equilíbrio, a gente vai ter um consumo de uma ou outra espécie para buscar esse equilíbrio, e é o que acontece quando a gente esquenta. A coloração muda para esse tom mais azulado, com a formação de íons do tetraclorocobaltato. E quando a gente esfria, a gente libera energia e novamente fica com excesso de água e ocorre a formação do hexa-aqua-cobalto. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco claro. Os 5 minutos é bem curto para a gente poder explicar. Mas é isso, professor. Obrigado aí por essa atitude nobre aí de tentar ajudar a turma aí com esses pontos extras.